E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pito Brasil, e está cada vez mais difícil não encontrar dispositivos rodando com Android 5.0 Lollipop. Bom, é quase verdade. Desta vez, nessa semana, o Xperia Z2 recebeu a atualização Over the Air e eu vou mostrar para vocês como ficou a nova interface do usuário da Sony nesse aparelho. Bom, ele recebeu antes ainda do Z3, então quem tem o Z2, é isso aí, a gente recebeu primeiro. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, não sei se vocês lembram, mas durante o MWC 2015 eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha em como tinha ficado a interface do usuário da Sony, a Xperia Wii, juntamente com o Android Lollipop. Bom, não tem muita diferença daquilo que eu mostrei no Z3 na época. Bom, aqui vocês já estão vendo acontecer uma coisa nova do Android 5.0 Lollipop, que é o fato de você poder utilizar quando você recebe uma notificação, ao invés de você dispensar elas pela lateral, você simplesmente joga para cima e a notificação ainda vai estar disponível nas suas, notificações na barra de status. Bom, além disso, voltando ao que eu estava falando, a Sony ela tem já tem uma característica muito parecida com aquilo que a gente já estava vendo no Material Design, né? Que então eram os ícones arredondados, um pouco mais um pouco menores, enfim, um pouco mais de cor também. A Sony já estava usando um pouco mais de cor, mas um exemplo da mudança de ícones que a Sony teve, se você tem um dispositivo da Sony e vai olhar para ele agora, é o botão de configurações. O botão de configurações foi melhorado, bem como aqui vocês podem ver também o ícone do alarme, como o ícone das configurações, ele está bem melhor desenhado. Então a Sony ela realmente foi um pouco mais carinhosa dessa vez com a interface do usuário dos dispositivos Xperia. Bom, além disso aqui vocês estão vendo que a gente tem as mesmas características de alguns aplicativos que a Google já havia atualizado, como por exemplo o Chrome, como também o Configurações Google. Então a Sony ela realmente, além de trazer ícones novos para os seus aplicativos, como o Alarme ou o Configurações, também manteve as características já da agenda da Google e também de outros aplicativos, como a câmera também do Google, né, que você pode baixar hoje na Play Store. Bom, os botões, como vocês estão vendo aqui, os botões eles estão com a característica do Lollipop, que são esses botões mais voltados para um console, né, o desenho que a Google pensou quando desenvolveu o novo software. Bom, a barra de notificações, como vocês estão vendo aqui, ela é do Android Lollipop e ela já veio com alguns atalhos que a gente já tinha visto antes. Por exemplo, aqui nós temos a lanterna. Aqui você pode, tá vendo esse ícone aqui em cima? Você pode simplesmente editar os seus atalhos rápidos e colocar aquilo que realmente importa para você. Mas no Android Lollipop, algumas dos atalhos que a Google já havia colocado então, a lanterna, o fato de você ter a rotação da tela, no caso, né, a rotação automática, que pode ser de retrato ou paisagem. E aí, quando você clica, por exemplo, ou no Bluetooth ou então nas configurações do Wi-Fi, você vai direto, então, para o menu mostrando todas as redes que você tem disponíveis e aonde você está conectado no momento. Enfim, é realmente importante que você diminua o número de cliques para chegar até onde você quer. Na tela de bloqueio, você também tem algumas mudanças, porque então agora a gente tem acesso às suas configurações, no caso, e aí você pode expandir elas e verificar, ou então você pode novamente diminuir elas, e aí clicando nela, claro que se eu tiver um bloqueio de tela, ele vai te levar até a imagem, enfim, que nesse caso era uma captura de tela, e aí você abre diretamente o aplicativo que estava então na tela de bloqueio. Como eu vou mostrar agora de novo, aqui eu tenho meu e-mail, eu posso expandir ele e ao clicar nele eu vou entrar diretamente no aplicativo. Bom, além disso, nós temos também aqui as tarefas, né, os aplicativos abertos recentemente, ou então tarefas multitask, e aqui o acesso então aos aplicativos pequenos, que por exemplo como a calculadora, que eles são esses aplicativos que você pode manter, continuar usando outras telas, e eles vão ficar aqui como se fosse multitarefas, né? Eu posso abrir mais um, por exemplo, aqui, e aí você vai poder movê-los e vai poder usar até 2 aplicativos na tela. Bom, vou fechar aqui e vou voltar então para
a multitarefas, o botão multitarefas. Por quê? Bom, como vocês sabem, o Android Stock, ele não traz a opção de você poder remover todos os aplicativos recentemente abertos, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho uma super lista. E o que acontece? A Sony também não disponibilizou essa função. A Samsung disponibilizou e a LG, mas a Sony não disponibilizou. Então eu tenho que vir aqui e fechar um por um, ou então simplesmente eu vou jogar para a lateral e aí ele vai ser removido, vai ser fechado e não estará mais em segundo plano. Além dessas modificações, então, a gente também teve aqui no acesso às configurações, como vocês podem ver aqui também, uma mudança bastante grande com relação àquilo que a gente tinha antes no Xperia Z2. Bom, aqui vocês também podem ver que a gente tem já essa sincronia, né, com a cor do aplicativo que você está usando com a barra de status. Bom, aqui também a Sony manteve os ícones dos seus serviços, como era no menu de configurações anterior, e aqui você vai ver então que a fabricante resolveu atualizar o dispositivo para Android 5.0.2 e claro, você também vai ter aqui o easter egg, né, do Lollipop. Caso você esteja entediado, você vai poder jogar então este joguinho que é baseado no Flappy Bird. Outra modificação interessante que a Sony, agora acessando a câmera, a Sony ofereceu então a possibilidade de você salvar as imagens diretamente no armazenamento interno ou então no cartão SD. Na realidade, se eu não me engano, você já tinha essa opção, mas agora essa opção ela vem quando você simplesmente liga o dispositivo. Depois da atualização, é uma das primeiras coisas, uma das primeiras configurações que você recebe do dispositivo. Se você deseja salvar essas imagens, então, diretamente no cartão SD ou então na memória interna do aparelho. Bom, além disso, a gente tem, claro, a questão dos botões, que agora de volume, né, que você vai fazer, então, a configuração para silencioso, onde você pode ficar sem interrupções indefinidamente ou então por 1 hora ou mais. Você tem aqui também a opção de prioridade, que você também pode escolher ficar por 1 hora ou mais, ou então você vem aqui e define seus eventos. Por exemplo, eventos, lembretes, chamadas, mensagens, o que você pode receber ou não e de quem você vai poder receber. Ou então você simplesmente vai utilizar ela com o som e aí você vai receber todas as notificações, você vai saber quem está entrando em contato com você, ligações, enfim, você vai ter aqui na sua barra de notificações. E por fim, a gente tem todo aquele novo desenho do Material Design, especialmente quando você entra direto nas mensagens, né? Agora o aplicativo está muito mais bonito, mais colorido, com animações. E aí você também tem as mesmas características, por exemplo, quando você entra no aplicativo do discador, né? Você também vai ter diferentes animações, você vai ter uma cor mais brilhante, por exemplo, e os ícones mais arredondados. Bom, pessoal, é isso aí. O que eu tenho para dizer como primeiras impressões, eu estou há 2 dias utilizando o Android 5.0.2 Lollipop no Xperia Z2 e o que eu tenho a dizer é que a performance está excelente, melhorada, inclusive com relação àquilo que a gente tinha no 4.4.4 KitKat e também a bateria, ela está realmente mantendo, se é que isso é possível, ela está se mantendo um pouco mais. Então, eu acredito que isso tenha vantagens com relação àquilo que a gente já estava tendo com o KitKat no Xperia Z2 e agora realmente nós temos aqui uma melhor performance do dispositivo rodando com esse software. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno review mostrando como ficou a interface do usuário da Sony com o Android 5.0.2. Se você curtiu, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br para mais informações sobre este e outros dispositivos Android. Até a próxima!